lá, Cláudia, Rosana, Gabriel, Alex. Deixa eu só botar o título aqui. Como é que faz para colocar o título mesmo? Davi, Mari chegou. Vamos lá, Mari. Ai, passou. Peguei a Mari. Nina, Paulo, Eustáquio, Mariana, Sami. Oh! Ah, queria começar assim hoje. Que linda! A minha tá aqui, ó, deitada, esborrachada aqui. Daisy, vem cá. Vem cá, Daisy. 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 Vem, sobe. Vem cá. Sobe. Vem cá. Vem cá. A minha já tá grande aqui. Olha o tamanho. Nossa Senhora! Fala oi. Nossa Senhora! Isso é a Daisy? É. Ana Paula do céu, olha o tamanho dessa criança. Não é uma criança mais. Ah, nossa. Babada aqui. Gente, Olha, Média. olha como eu tô gorda, tia Ana. Gente, que coisa mais linda! Oi, pessoal! Gente do céu! Ela é... Tá bom. Tchau. Chega de animais. Boa live pra vocês, hein? Tchau, Bruno! Oi, minha amiga! Bota o título aqui, peraí. Não, O quê? O que eu aperto aqui para colocar o título? Você vai escrever o comentário, eu acho que é assim, você escreve o comentário e aparece fixar o comentário. Eu não tenho certeza se é assim, que eu não coloquei. E não é assim, não. Não é não? Acho que não. Eu tô ruim de tecnologia, Ana. Assim não. Fiquei pra trás. Assim também não. Gabriel, vem cá, meu filho. Já que a nossa live hoje também é para os nossos jovens. Sim. Vem dar um oi, filho. Oi. Lindo! Meu jovem conservador, meu fofo, meu filósofo aqui de casa. Ó que as meninas vão ficar aqui polvorosas, hein? Olhando pro Gabriel. Olha o que eu tô te dizendo. Mami, a vovó entrou, filho. Mari, bom, Oi, minha amiga. Eu vou descobrir aqui como é que faz para colocar o título, mas Tá. antes eu quero deixar assim o meu coração para você. Deixei para Renata ontem porque a gente, né? Todo mundo já é testemunha da nossa amizade, nós três, mas muito do que está acontecendo agora também é o curso que eu organizei, eu abri o meu Instagram, foi muito porque você ficou no meu ouvido. Ana, tem que abrir o Instagram, tem que colocar isso para fora, tem que fazer o curso. E aí, Mari, eu queria te falar que esse nosso papo foi outubro, né, do ano passado? Acho que foi por aí. Então, aí eu fui para casa, né? Conversei com a minha mãe, com meu marido. Ai, meu Deus, vou abrir o Instagram, já não basta aquele povo lá no Twitter. Mas aí, Mari, a minha mãe, ela me falou um negócio, falou assim: lembra, conversa com seu pai. Meu pai já está em outra, melhor que a gente, né? Até conversa com seu pai, o seu pai vai te dar uma luz lá de cima. E aí, Mari, eu lembrei de o meu pai, ele era muito religioso e usava assim muitas histórias, muitas parábolas para no dia a dia, como professor também, como diretor de escola. E aí eu lembrei de uma passagem que é uma parábola hoje, né? Dos 10 talentos, né? A parábola dos 10 talentos, que eu não sei se você conhece. Não conheço, Ana. Me conta aí que eu fiquei curiosa.
Se eu não me engano, está em Lucas, mas tem uma passagem parecida em Mateus também. Eu posso estar errada, mas eu acho que é Lucas. Se alguém souber aí, me dá um help. E conta de um senhor, né, que ele foi viajar e ele distribuiu para os empregados dele talentos, que era a moeda da época ali, ó, né? O que é Mateus, tá vendo? Ó, tá em Mateus. Alguém já respondeu ali. E aí ele deu 5 talentos para um empregado e disse: cuida, faz multiplicar, e quando eu voltar, eu quero ver o que vai acontecer. E aí deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, 2 talentos para outro e 1 para o outro. E aí o mestre lá, ele viajou, aí quando ele voltou, ele conversou com eles, com os empregados, e o primeiro falou: olha, senhor, eu multipliquei os seus 5 talentos, eu usei de uma maneira que eu tinha como usar e multipliquei, e estou aqui te devolvendo o dobro. O que tinha 2 talentos falou a mesma coisa. Eu usei os 2 talentos e multipliquei a sua confiança em mim e o dobro. E o terceiro também. O que ganhou só um fez um buraco no chão e enterrou ali o dinheiro, a moeda ali, o talento, né? E quando o senhor voltou, ele falou: eu não fiz nada, eu enterrei no chão e desenterrou, te devolvo só esse. Então, e aí ele falou, o mestre, né, o senhor falou assim: bom, isso é uma vergonha, eu estou desapontado porque eu te confiei uma coisa exatamente na sua capacidade, que era um, e você não usou, e você não propagou, e você não multiplicou. Então, assim, é uma parábola que o meu pai falava muito para a gente, no sentido de Deus te dá as coisas para você usar. Nós somos instrumentos do que nos é dado para que nós possamos multiplicar as maravilhas, as belezas, o conhecimento. Nós somos apenas, né, um veículo, uma veia que está ali sendo oxigenada. Então, Mari, eu estou contando isso e me estendendo um pouco para te falar que o encontro com você, com a Renata, eu acho que isso multiplicou a vontade de multiplicar esses talentos, da gente colocar em prática o que a gente sabe, o que a gente ainda aprende todos os dias, que a gente aprende todos os dias, é uma eterna troca que a gente tem com você, com as pessoas que estão do outro lado da tela também. Então, eu queria te agradecer, minha amiga. Ana, nossa, que linda essa... Uma lição, né? Essa história dos 10 talentos, eu não conhecia. Depois eu vou ler com calma, vou refletir bastante sobre isso. Mas, Ana, eu sempre falo aqui, todo mundo que segue a gente, que está assistindo essa live, já cansou de ver a gente falando uma da outra. Para algumas pessoas isso pode parecer rasgação de seda, mas a verdade é que a gente ter cruzado o caminho da outra, eu o seu, o da Renata e vocês o meu também, é uma coisa muito valiosa. Porque, primeiro, a gente já sentia ali uma certa carência de amizades, naquele sentido do que a gente sempre fala, que é o idem velho e o idem nole. Então, a gente sentia uma carência de ter do nosso lado pessoas que comungavam dos nossos mesmos valores, dos nossos princípios. Então, ter encontrado vocês, para mim, foi um alento no meu coração. E, assim, muito mais do que isso, né? A gente... Ó, Renata falando que chegou aqui. Estamos falando de você. E muito mais do que isso, né? A gente tem essa amizade, mas a gente também consegue, através dessa união que a gente construiu, nós três, propagar exatamente essas ideias, esses valores que nos uniu, né? Que nos uniram. Então, assim, isso é que é o mais legal, porque eu fico pensando, Ana, talvez
se eu tivesse sozinha, falando o que eu falo aqui todos os dias, o caminho fosse muito mais árduo, muito mais difícil. Provavelmente eu não desistiria, porque eu sou brasileira, mas seria muito mais difícil. E ter vocês dando todo um suporte, né? E sendo muitas vezes o meu porto seguro, assim como eu sei que eu também sou para vocês de certa forma, a gente se encontra, a gente se entende ali, isso faz com que as coisas sejam mais fáceis. E é por isso, Ana, que eu acho que essa tem que ser uma das buscas das pessoas que acompanham a gente. É de estar perto de pessoas que você ama e rejeita as mesmas coisas que ela. Porque isso é o que vai fazer com que essa união seja cada vez mais forte. E a partir daí vocês podem desenvolver inúmeras coisas para ajudar os outros, fazer o que a gente faz aqui. Então, eu que agradeço, minha amiga, eu que agradeço por você ter aparecido no meu caminho. Eu que já era sua fã há muito tempo, já admirava há muito tempo. Para mim é uma honra ser amiga de uma pessoa tão maravilhosa como você é, assim como a Renata. E eu que agradeço por vocês terem cruzado o meu caminho. E graças à internet, né, que proporcionou que a gente se encontrasse, que a gente saísse ali do encontro virtual e levasse essa amizade para a vida. É tanto que as duas são minhas madrinhas de casamento. É assim, é incrível isso que a gente tem. Eu espero que a gente consiga conservar isso para o resto da vida e, além, passar isso para os outros. A Rê tá mandando coração aí. Tem uma história, pessoal, que eu contei para a Rê e para Mari, e também envolve o meu pai. Vocês vão me ouvir falar tanto do meu pai, vocês não têm ideia. O meu pai era diretor de uma escola, muitos jovens, eram quase 5.000 alunos, então ele tinha que lidar com aluno, com pai, com professor. E ele era diretor. E na sala de diretor dele tinha aqueles quadros verdes, né, que a gente escrevia com giz, era um pó danado que apagava aquele quadro. E ele tinha um quadro que ele colocava avisos ali, professores, amanhã reunião às 4 horas e tal. E aí apagava os recados. Aí lá em cima, no quadro dele, ele tinha com a letra dele, e que ele não apagava, independentemente dos recados ali do quadro, ele tinha escrito lá em cima com a letrinha dele com giz. Idem Veli, idem Noli. E eu li aquilo a vida inteira, eu lia, porque desde quando ele era professor, ele escrevia no quadro dele na sala, idem Veli, idem Noli. Só que naquela época o professor saía de sala para entrar outro. Não é como hoje, que os alunos que vão mudando de sala, né? É o professor que ia trocando de sala, então ele apagava quando ele saía de sala. Mas quando ele se tornou diretor, ele deixou fixado lá em cima, idem Veli, idem Noli. E ele me explicou 1000 vezes o que era idem Veli, idem Noli. E você, jovem, né? Você não entende ainda as coisas. A gente também não tinha o que a gente tem hoje nas mãos, as informações, né? O conhecimento que a gente tem. E aí, hoje é o que a gente mais prega. Então, Mari, eu fico muito feliz de ter não apenas, né, conhecido você, a Renata, mas da gente ter entrado agora num projeto muito importante, que ele é Idem Veli, Idem Noli, que é um projeto de jovens que não se conhecem, mas que se conhecem no nível idem Veli, idem Noli. E jovens que estão dispostos a quebrar essa espiral do silêncio que foram colocados, não apenas eles, mas toda uma geração de conservadores. Então, vamos contar mais ou menos o que aconteceu, né? Depois das mensagens ali que eu recebi. E aí é que a gente fala, né? Quando a gente anda na linha da verdade, na linha do bom coração, algumas tempestades acontecem na vida da gente, e por mais que estejamos ali dentro da tempestade e sentindo aquela pressão, aquela chuva, aquela trovoada, a gente não sabe que talvez depois daquela tempestade vai abrir um dia maravilhoso, um sol lindo e paisagens que a gente nunca imaginava. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, daquele ataque covarde, orquestrado,
e que tiraram totalmente as minhas falas de contexto e me colocaram de uma maneira que eu sei, quem me conhece sabe que eu não sou, como racista. Aquilo foi muito pesado, ameaças aqui em casa. Depois daquela tempestade, só para você ter uma ideia, Mário, não sei se você sabe, mas entre Twitter, Instagram e Parler, foram 70 mil novos seguidores em 4 semanas. E aí veio uma tempestade de amor, de apoio e de uma maioria que estava quieta também e que, de alguma forma, assim, me mandava mensagem. Eu também fui xingado o ano passado, eu também fui xingado semana passada, eu também fui xingado ontem. E aí eu comecei a receber um monte de mensagens de jovens. Eu não posso falar nada na escola, eu não posso falar nada nas redes sociais. E eu comecei a postar essas mensagens. Obviamente, eu sempre protejo o perfil e a identidade da pessoa. E aí, de 4 mensagens viraram 10, de 10 viraram 30, de 30 viraram 40. Aí a Mari me mandou uma mensagem: Ana, o que está acontecendo? Eu falei: Mari, não sei, mas eles estão por toda parte. E aí a Mari falou: a gente precisa fazer um movimento. Eu falei: para ontem. É isso, é isso. Mas, Ana, isso é muito curioso, porque, assim, é quase que uma reação instantânea, né, que acontece. Você é acusado de coisas que você não é, mas isso, ao mesmo tempo, tem o seu lado positivo, que é essa coisa da visibilidade, né? Isso acaba levando seu nome para um monte de gente. E essas pessoas acabam se interessando para saber quem você é e falam: peraí, olha só, essa mulher não é nada daquilo que tentaram me colocar como se ela fosse, né? E as pessoas acabam se identificando. Então, esse movimento é que faz com que esse pessoal endoide o cabeção, né? Porque foi o que tentaram fazer, basicamente, é o que estão tentando fazer ainda com todos esses nomes que estão em evidência, assim, né? Todo esse pessoal que tem um público, que fala para esse público, é simplesmente tentar calar de alguma forma, colocar uma fita na boca dessas pessoas, né? Tapar a boca dessas pessoas através dessa pressão psicológica que fazem, né? Porque quando eles colocam você como racista, quando falam de mim, quando falam da Renata, né? E de tantas outras pessoas que não cabe aqui ficar citando nomes. Mari, sem querer te cortar, naquela semana o ataque foi você, a Mari e eu, em uma semana. Sim, nós 3, exatamente. Então, exatamente, esse é o método, sabe? De tentarem calar as nossas vozes através dessa pressão, né? Desse assassinato de reputação. Vão colocar a gente como se fôssemos pessoas terríveis, seres humanos monstruosos, para fazer com que a gente se sinta intimidado, né? Para que a gente se deixe levar pela pressão e fale: então é melhor eu ficar quieto. Só que aí é que tá, esse pessoal tá fazendo isso com as pessoas erradas. Eu acabei de postar nos meus stories, antes de a gente começar aqui a live, um repost, na verdade, do post que o Brasil Paralelo fez, contando um pouco da história do que aconteceu com esse boicote, digamos assim, da Hotmart aos seus produtores que produzem conteúdo que tem um viés político, né? Não um viés político necessariamente, mas que eles entendem como um conteúdo de cunho ideológico. Então, o Brasil Paralelo fez uma publicação lá e eu repostei, e ao final eu coloquei exatamente isso: não vão nos calar, não vão. Se tirarem das nossas mãos uma plataforma onde a gente distribui o nosso produto, a gente vai para outra, que é o que nós estamos fazendo. Renata, parabéns, hein? Ó, e desculpa aí o spoiler que eu dei, mas assim, tô nem aí. Falo mesmo. Então, esse é o ponto, Ana. Se quiserem tirar das nossas mãos a plataforma, a gente vai para outra. Se quiserem tirar das nossas mãos as redes sociais, a gente vai para outra, né? Já criaram outros meios aí para que as pessoas se comuniquem, que não seja somente o Twitter, somente o Instagram. A gente não vai se calar. Se tirarem tudo das nossas mãos, todas as ferramentas de tecnologia, a gente vai para o meio da rua,
como a gente já foi inúmeras vezes. Na verdade, isso aqui começou no meio da rua. E graças à tecnologia a gente conseguiu trazer para cá. Mas esse é o ponto. Então, eles vão tentar, de todas as formas, fazer com que a gente se sinta intimidado e simplesmente abra mão dessa postura, né? De dizer, não, eu vou continuar, eu vou seguir firme. Isso não vai acontecer com a gente. Eu sinto muito aos Filipes Netos da vida que estão aí fazendo de tudo para silenciar as vozes dissonantes, mas isso não vai acontecer com a gente, né? E essa é a discussão da nossa live hoje, né, Ana? É justamente falar sobre isso, sobre essa maioria que está silenciada, que ainda se sente com medo. Né? Mas assim, muitos que ainda estão ali, caramba, será que eu posso? Será que eu devo? E a gente está aqui para dizer para você exatamente isso. Venha, junte-se a nós, faça coro, né? Faça coro com a gente. Grite junto com a gente, porque isso é importante. Exatamente, Mari. Agora, antes de entrar no assunto da nossa live, eu estava aguardando o segredo, as 7 chaves da plataforma da Renata, porque o meu curso vai entrar, o meu curso não entraria na Hotmart por outros problemas que eu tive com a Hotmart, que você sabe. E aí, eu quietinha, zip da plataforma da Renata, ontem olhando os stories da Mariana, vou dar spoiler sim, a Renata tá fazendo uma plataforma, eu tô aqui me matando para não contar esse segredo. Ela vai lá e conta. Eu falei, que bom. Aí eu mandei. Eu posso. Renata, pode. Agora vamos com tudo. Agora já era. O Rodrigo, coitado, tá aí sem dormir para colocar a plataforma junto. E é muito importante isso que está acontecendo, porque dentro desse movimento que aconteceu com os jovens, e aí depois a gente pode entrar nesse assunto do novo projeto. Pessoal, tá lindo. Tá lindo. O projeto para os jovens conservadores está lindo. A logo, a chamada, os textos. Olha, tá lindo. Não, conta aí pro pessoal que eu fiz um vídeo, que vai ser um vídeo de apresentação do nosso projeto, que eu mandei para a Ana e falei assim, Ana, você está sentada? Falou, ai meu Deus, estou sentada. Eu falei, então, olha esse vídeo aqui. Daqui a pouco me responde a Ana, Mariana, pelo amor de Deus, eu vou infartar. Então, gente, tá ficando muito legal, tá super bonito. Inclusive, o projeto, até na concepção dele, olha as pessoas que nós envolvemos. Até ex-assessores do Reagan se envolveram no conceito do projeto. Sim. Tirando o Reagan Foundation, que a gente contou que nós vamos trazer jovens para cá, nós vamos passar 4 dias imersos lá na Reagan Library, estudando conservadorismo, legado de Reagan, Mercado Livre. Fora isso, na concepção do projeto, eu peguei o telefone, rim, falei, vem com a gente. E esse ex-assessor do Reagan, que hoje é um grande amigo meu, falou, olha, vocês estão no caminho certo. Ainda falou, olha, Mr. President would be very proud of you. O presidente ia estar muito orgulhoso de vocês. Então, aguardem mais um pouquinho, que essa semana está um pouco tumultuada para mim, por causa do curso. Mas semana que vem a gente já vai ter desenhado uma coisa muito bacana. E aí, pessoal, tem um livro que eu mandei para a Mari, que para mim é um livro que, quando eu li, me impactou bastante. Infelizmente, eu acho que não tem em português, que é esse aqui, Os Filhos da Maioria Silenciosa. Está aqui, Seth Blumenthal. Esse livro, aqui embaixo no subtítulo, fala eleitores jovens e The Rise of the Republican Party. A aparição, assim, né? A ressurreição do Partido Republicano. Então, esse livro fala exatamente o que nós estamos vivendo agora, que é uma maioria silenciosa de jovens que, de alguma forma, se sentem acuados de falar, de se expressar. Agora, então, com essa cultura do cancelamento, que jovens... E a gente entende.
eu fiz uma série de stories e eu falei, gente, só falem quando você estiver preparado para falar. O conservadorismo prega a prudência com conhecimento. Quando você une os dois, você se prepara para se colocar lá fora. Então, só fale quando você estiver preparado para falar. E esse movimento é exatamente a gente se sentir apoiado como um todo, elevando o seu espírito individual, as suas palavras individuais e o que você quer ser e o que você acha que você é e quer mostrar sem vergonha. Então, esse livro fala, tem gente perguntando aqui, esse livro fala de como eleitores jovens, ali no final dos anos 60, depois nos anos 70, ali no final da presidência do Ford, entra no Jimmy Carter, como eles depois elegeram Ronald Reagan e fizeram a famosa Reagan Revolution. Então, isso aqui, tudo, jovens, isso tudo é para vocês. O poder de mudança que vocês têm na história política de nações grandes como os Estados Unidos. Exatamente, Ana. E fazendo um paralelo com o que acontece aqui no Brasil, né? A gente também tem uma história que traz muito desse protagonismo dos jovens, né? Desde sempre, e aí recordando já os tempos mais atuais, a gente teve os caras pintadas do Collor, que era formado em jovens em sua maioria. Depois a gente teve as manifestações de 2013, que também teve início com jovens, já que foi a manifestação que iniciou por causa dos 20 centavos no aumento de tarifa de transporte público. A gente teve as manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma, que também teve um protagonismo muito intenso dos jovens, né? O pessoal do MBL, que foi um dos que deu início a esse movimento, eram todos muito jovens, né, naquela época, com 17, 18, até menos. E aí agora a gente tem mais movimentos se formando dessas pessoas jovens, né? Se você for parar para pegar os números das últimas eleições aqui no Brasil, eu até comentei isso com você, o eleitorado do Bolsonaro é 60% jovem. Pouca gente se tocou nisso, né? Pouca gente percebeu esse número, pouca gente ficou atento a esse número. Então, 60% do eleitorado de Bolsonaro, do pessoal que elegeu o Bolsonaro, tem entre 16 e 24 anos. Né? Sem contar que também, aí um outro dado importante é que muitos dos seus eleitores também são mulheres, né? Então, a maioria das mulheres votaram no Bolsonaro e a maioria dos jovens também votaram no Bolsonaro. Foi 60% a 40% para o Haddad. Então, o que é que isso quer dizer? Sobre as mulheres a gente fala depois, né? Que aqui a gente está focando nos jovens. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que a gente tenha nossas discordâncias com o Bolsonaro, eu particularmente tenho várias, é inegável o fato de que foi o Bolsonaro quem acabou sendo, na eleição de 2018, uma figura que representava muitas dessas bandeiras que os conservadores brasileiros normalmente levantam, né? Então, foi ele quem chegou ali e falou que o Brasil ia ser de tal jeito se ele fosse eleito, e era esse jeito que ele estava propondo que tinha uma certa afinidade com o pensamento desse pessoal mais conservador aqui no Brasil. Eu tenho minhas pontuações, né, sobre dizer que Bolsonaro é conservador ou não. Eu acho que Bolsonaro mistura ali um pouco de conservadorismo em algumas pautas, mas ele é bastante reacionário em outras, enfim. A questão é a seguinte, independentemente disso, não estou falando aqui da figura Bolsonaro, mas do movimento que o elegeu, é muito simples. 60%, né, de jovens entre 16 e 24 anos já estavam tendo ali demonstrando ali com essa eleição uma certa inclinação a esse pensamento. Então, isso é um movimento que já vem de um tempo para cá, né, que foi muito fomentado pelo antipetismo, óbvio, mas que acabou fazendo com que esses jovens se interessassem por uma outra vertente, né? E buscassem conhecer um pouco mais do pensamento conservador e liberal também. Não podemos deixar de lado que o pensamento liberal tem uma forte influência sobre os jovens. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem, sim,
uma maioria, né, que é silenciosa, de certa forma, está deixando de ser silenciosa, mas que já mostrou que veio, né? Quando lá em 2018 foi, de certa forma, decisiva para a eleição daquele presidente. Mari. É o quê? Não é silenciosa na urna. Não é silenciosa na urna, exatamente. Não precisa ser silencioso na urna porque o voto é secreto, né? Mas qual é a nossa ideia aqui? É simplesmente fazer com que essa voz não seja só na hora de colocar o númerozinho lá e confirmar, mas que seja na vida, né? Quer dizer que as pessoas simplesmente olhem para esse movimento e falem, peraí, eu posso me manifestar, eu não preciso esperar 2 em 2 anos para poder dar ali a minha contribuição, de certa forma. Eu posso me manifestar, eu posso fazer parte da discussão política, eu posso protagonizar o debate político, mesmo sendo jovem, né? E isso não tem a ver com a idade, não tem a ver com nada. Tem a ver simplesmente com a preparação, que é o que você falou. Conservadorismo é a prudência com conhecimento. Então, que esses jovens se preparem, que eles sintam-se à vontade, obviamente, para embarcar nesse projeto, né, nessa ideia de romper com a espiral do silêncio, mas que eles se preparem, porque eles vão enfrentar aí, Ana, o que a gente enfrenta hoje, né, depois de tantos anos nessa batalha. Então, a gente precisa que esse pessoal esteja, assim, emocionalmente preparado e intelectualmente preparado. E a nossa ideia, quando a gente pensou nesse projeto, era justamente dar uma espécie de suporte para essas pessoas, né? Tentar ajudar esses jovens de alguma forma, contribuindo com esse preparo, digamos assim, seja psicológico, seja emocional, seja intelectual, desculpa. Então, esse é o ponto. Mas aí, voltando para o que você disse, Ana, sobre essa influência, né, dos jovens na eleição, isso é muito importante, porque, assim, quando a gente fala sobre o jovem, é até uma coisa meio clichê, né, de dizer, mas eles são o futuro, são eles que ditam, né, que devem ditar os rumos do país, porque eles são o amanhã, o nosso amanhã. Então, esses moleques aí de 16, 17, ou até mais jovens, né, 14, 13, 12, é esse pessoal que vai estar amanhã fazendo alguma coisa. Então, é esse pessoal que tem que hoje romper um pouco desse medo, né, do cancelamento, esse medo de ser esculachado, porque vai ser, né, precisam se fortificar emocionalmente para poder entrar no combate junto com a gente. Falar, né, Mari, que essa cultura do cancelamento e que eu costumo chamar de os novos jacobinos, porque eles saem guilhotinando virtualmente todo mundo, né? Eles têm a guilhotina na mão e essa cultura do cancelamento ela vai se autocancelando aos poucos. Eu já estou vendo aqui nos Estados Unidos esquerdistas já reclamando, mas eu só dei um piozinho e fui cancelado. Então, você cria os monstros, né? Depois tem que acabar lidando com eles. Então, acho que o recado que a gente tem que dar para vocês, os jovens que estão nos assistindo, é que quando existe um ataque pessoal, entenda, e é dolorido. Eu tenho 48 anos e ficar lendo um monte de coisa que eu não sou, que os meus amigos, a minha família, a minha audiência, que todos sabem que eu não sou, é dolorido. Mas saiba que aquilo ali é o modus operandi, não é contra você. É contra você, contra a Mari, contra a Renata. É contra qualquer pessoa que se levante contra, né? E pense diferente. E o problema maior, eu estava até conversando com uma das nossas pupilas aí do Instagram, que ela falando, nossa, eu fui postar um negócio e já vieram me cancelar. Eu falei, olha, não tem como cancelar o que conservadores postam, porque a gente posta estatística, a gente posta fatos, a gente posta números, a gente posta fatos históricos que aconteceram sem revisionismo, então não tem como cancelar isso tudo. A única coisa... Não tem como você não cancela a verdade, né, Ana? Oi? Você não cancela a verdade existe, independentemente de você gostar dela ou não. É o que eu sempre falo, né? Tem uma frase da Ayn Rand que é muito boa, que ela diz assim, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. Então, assim, se você não quer
aceitar que os fatos existem e eles são como são, independentemente do que você sinta por eles, né? E aí, como diz o Ben Shapiro, facts don't care about your feelings, né? É um problema seu, mas os fatos vão continuar existindo, eles vão continuar sendo aquilo ali. Então, independentemente do cancelamento, porque o cancelamento, na verdade, é o seguinte, são pessoas, né, que querem impor a ditadura do politicamente correto. Só que esse politicamente correto, ele é perigosíssimo. Eu já falei várias vezes sobre isso. E por que ele é perigosíssimo? Porque enquanto ele está servindo para policiar o seu inimigo, tá bom. Mas a partir do momento que ele se volta contra você, aí você vai achar ruim. Então, aí eu volto a falar o que eu sempre falo, né? A gente não pode fomentar esse tipo de coisa contra os nossos inimigos, porque os nossos inimigos devem ter o direito de falar. Do ponto de vista estratégico, é burro você querer calar seus inimigos. Porque um dia você vai ser o inimigo de alguém, você vai ser... vão tentar calar sua voz também. Então, isso é o cancelamento. Isso é essa política do cancelamento. É simplesmente tentar colocar a todo custo, impor às pessoas essa ditadura do politicamente correto. É dizer, não, você não pode falar isso, você não pode escrever sobre isso, e mais adiante, você não pode pensar isso. Então, assim, querem até controlar o pensamento das pessoas. É bizarro. E aí acontece muitas vezes, como você deu esse exemplo aí, aqui, de vez em quando, o Twitter, né, que é um esgoto a céu aberto na internet, é possível você ver isso. É possível você ver isso com muita frequência, né? Os canceladores, de vez em quando, aparecem sendo cancelados. Porque, gente, é impossível você controlar isso. Além de ser impossível, você não pode cancelar, né? Então, assim, esse é o ponto. Então, o que a gente quer fazer, o que a gente quer passar para esses jovens é justamente essa coisa do não se renda a isso, não se renda a esse temor, né? De, ai meu Deus, vão me cancelar. Quem é que te cancela? O que é cancelar alguém? É falar mal? Deixa que falem. E tem outra coisa também, Mari, que Churchill falava, né? Se você não tem inimigos, que aliás, alguma coisa errada você está fazendo. Tem inimigos, você está fazendo alguma coisa certa. Então, presta atenção, quem são seus inimigos? É a turma do cancelamento? Então você está no caminho certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que aí a Renata vai fazer uma camisa. Em minha homenagem, leiam Jordan Peterson. O cara fala o seguinte, não peçam desculpas para uma multidão sedenta de sangue. E aí eu falo o quê? Se você sabe que você está do lado da verdade, que você está do lado dos fatos, que você está do lado da história sem revisionismo, você não tem que pedir desculpa. Não tem. Eu vou citar um exemplo de um jogador de futebol americano aqui dos Estados Unidos, do New Orleans Saints, o quarterback. O nome dele é Drew. E ele foi contra essa história de ajoelhar durante o hino americano no começo dos jogos, porque a NFL, a Liga Americana, vai começar. E ele foi contra, falou, não, olha, eu acho um baita desrespeito ajoelhar, mesmo que seja a favor do Black Lives Matter, de A, B ou C, para mim o hino e a bandeira estão acima de qualquer cunho político. E aí, ele foi cancelado. Gente, em 24 horas, ele pediu desculpa. Para resumir a história, ele pediu uma desculpa todo educado. Depois de 24 horas da primeira desculpa, ele já estava no quarto pedido de desculpa. Nunca é suficiente. A turma da cultura do cancelamento, essa multidão que o Jordan Peterson fala, que está sedenta de sangue, você pode ajoelhar, você pode implorar, me perdoa, não foi o que eu quis dizer. Não adianta. Então, siga na sua verdade, siga nos seus estudos. O meu filho, por exemplo, ele entra aqui em casa, às vezes a gente está assistindo Fox News e às vezes a gente está assistindo CNN também, porque a gente assiste de tudo, para a gente tirar as nossas próprias conclusões, né?
E aí a gente fala, senta aí, vamos assistir. Ele fala, eu não preciso assistir nem CNN, nem Fox News para definir o que eu quero. O que eu quero está no conhecimento, está nos livros, e ele vence os debates dele dentro do que ele lê. Roger Scruton, Edmund Burke, tudo isso que todo mundo, né, que vocês jovens agora estão apaixonados. E o caminho é esse, porque quando você combate com verdade, com fatos, com estatísticas, saiba que você vai tentar ser cancelado. Se a mensagem foi bem entregue, o objetivo vai ser matar o mensageiro, porque a mensagem é muito forte. Então, saibam disso, que o cancelamento, a tentativa de cancelamento, ela vai acontecer. E você tem que saber que agora você não está sozinho. Deixa de cancelar, porque quem cancela, na verdade, é uma depuração. Aquilo ali está saindo da sua vida, é o universo ali, ó, tirando as coisas ruins da sua vida. Então, se você prestar atenção, essa cultura do cancelamento é uma limonada de um limão, porque você sabe exatamente os amigos que jamais deveriam estar do seu lado. Exatamente, Ana, perfeito, perfeito. E aí, pegando um pouco dessa linha do que diz o Jordan Peterson, é basicamente aquela máxima do não se sangra num tanque de tubarões, né? Se você tá ali, você não vai sangrar. E esse é o ponto que é muito curioso, né? Às vezes já aconteceu, eu fui cancelada, adoro falar isso, eu fui cancelada tem acho que um mês mais ou menos por causa de uma piada que eu fiz nos stories com uma tartaruguinha que comeu moeda. Uma brincadeira, assim, do Twitter. E eu fui cancelada. E aí, esse post foi parar no perfil de fofoca, esses perfis com milhões de seguidores, de gente que não tem o que fazer para ficar falando da vida dos outros. E aí me disseram assim, lá nos comentários, você precisa pedir desculpa, você precisa reconhecer o seu erro. Eu falei, gente, não esperem isso de mim. Eu peço desculpas humildemente quando eu estou errada, quando eu cometo algum equívoco. E acontece, claro que acontece. Eu sou um ser humano, horas, eu vou errar o tempo inteiro. Mas sempre que isso acontecer, eu vou me desculpar. Porque eu sei que eu errei, porque eu sei que eu me equivoquei, eu sei que eu fui injusta. Mas quando eu sei que eu estou falando a verdade, quando eu sei que eu estou falando sobre fatos, que eu estou fazendo uma análise da realidade, e essas pessoas não querem saber, elas não querem prestar atenção nisso, mas naquilo que elas queriam ouvir, elas querem que o discurso seja o que elas esperam, né? Não o que ele é de fato. Eu não vou me desculpar, eu não vou sangrar num tanque de tubarão, eu não vou pedir desculpas a uma multidão sedenta de sangue. Porque esse é o ponto essa é a grande sacada do cancelamento. Não se desculpe. Se você não estiver errado, se você não tiver feito qualquer coisa que você mesmo reconheça que foi injusto, que foi um equívoco, não faz sentido se desculpar. É o caso desse jogador que você falou, né? Assim, ele foi lá e pediu desculpa. Não foi suficiente. Ele pediu 4, teria que pedir 5, teria que pedir 10, teria que pedir 1000, porque essas pessoas não estão satisfeitas, elas querem sua alma. Aí é que tá. E aí é o que você falou, é muito importante. Ele não pediu desculpa por um erro que ele cometeu. Ele pediu desculpa por ser patriota. Inclusive, ele fala, eu acho que o debate sobre racismo, ele é importante. Ele fala lá todo bonitinho, ele fala, no entanto, eu não acho que ajoelhar durante o hino seja a forma mais respeitosa com o nosso país e com a sua bandeira. Acabou. Exato. Ele foi cancelado em 2 segundos. Em 2 segundos ele foi cancelado. Então, a gente tem que entender que essa cultura do cancelamento, hoje eu já enxergo, sinceramente, como uma bênção. É onde eu não quero estar. É onde, bom, o dia que o Felipe Neto me elogiar, vocês me cancelem. Pelo amor de Deus! Fica aqui o registro, tá, gente? Se um dia vocês virem qualquer um desses aí me elogiando a Ana, cancelem a gente, por favor.
Porque a gente vai ter, provavelmente a gente vai ter feito alguma merda muito grande para estar sendo elogiada por esse pessoal. Mas, Ana, é muito... A Lígia! Lígia! Que saudade, meu Deus, que saudade do nosso programa. Mas, Saudade. Ana, uma coisa legal disso tudo é que você falou, né? O efeito desse cancelamento muitas vezes acaba sendo contrário. E essa é uma coisa que as pessoas, esse pessoal cancelador ainda não percebeu. A Lígia até comentou aqui, é bom que dá ibope. E dá mesmo. E aí a lógica do antifrágil, né? Do Nassim Taleb. Quanto mais você bate, mais cresce. É que nem bolo. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque você tem aí vários nomes da direita, que eu não preciso ficar citando, que todo mundo sabe, que é atacado dia após dia, né? Gente que está aí sendo presa, gente que está indo aí respondendo inquérito de fake news, que é um verdadeiro absurdo, né? Que amanhã pode ser eu, você, pode ser a Renata. E esse pessoal não para de crescer. Então você vê, hoje, por exemplo, estávamos assistindo, eu e a Rê assistindo, e o Bruno, você no Pingos nos Is, e tava lá 110 mil pessoas ao vivo assistindo ao programa, porque era o Olavo de Carvalho que estava lá. Você sabe quantas vezes o Pingos nos Is colocou essa audiência no YouTube, ao vivo? Acho que nenhuma, ou então, se muitas vezes, uma ou duas. Mas é isso, as pessoas querem saber quem é esse cara que tanto batem nele. Deixa eu ver o que esse cara tem para falar. E sabe o que acontece? Quando as pessoas vão atrás, acabam se identificando. Elas reconhecem ali alguma coisa que tem afinidade com aquilo que elas acreditam, né? Então o efeito acaba sendo o efeito contrário, né? A ideia de cancelar para que você simplesmente se cale acaba te fortalecendo, mas isso só acontece se você tiver estabilidade emocional, porque se você não tiver, você cede à pressão, você se curva, né? Essa multidão sedenta por sangue, e é isso que não pode acontecer. Tem uma... Você falou aí, mencionou o Olavo hoje nos Pingos, e tem uma coisa que a gente precisa entender. Tem uma frase do Olavo lá atrás, que eu não sei quem postou esses dias, e eu até comentei hoje nos Pingos, a gente tem que saber separar o Olavo do Facebook. Sim. Manda todo mundo para aquele lugar. E a obra do Olavo. O Olavo, gente... Antes do Obama ser presidente, o Olavo já falava: isso aqui é um perigo. Isso aqui, se for presidente, vai entregar uma América totalmente dividida. E não deu outra. E aí tem uma frase do Olavo que eu separei hoje aqui para falar para os nossos jovens, que eu acho muito bacana, porque as pessoas têm... E aí a gente sair dessa espiral de silêncio faz parte a gente colocar essa quebra de paradigma do que é a palavra conservador. É uma coisa obscurantista, conservadores moram no passado, moram lá nos tempos medievais, e tem que ser família perfeitinha. Olha a minha família, eu separada, casei de novo, hoje eu fiquei 1 hora no telefone com o meu ex, para ele e a atual mulher dele virem morar nos Estados Unidos. Fui tomar um café com a mãe da minha enteada ontem. O conservadorismo, ele evolui com a sociedade, mas certas bases que são inegociáveis, como respeito pela tradição, respeito pelo que deu certo na história, o respeito pela beleza. Arruma sua casa, arruma seu quarto, arruma seu... Respeito pela beleza. Aqui esse livro, ó. Aí. Recomendo fortemente. Roger Scruton. Beleza, é o nome do livro. E aí, isso não quer dizer que jovem não vai beijar na boca, não vai ouvir pagode, não vai ouvir... Você vai ser o que você quer ser. Você vai gostar do que Mas se o jovem puder evitar o pagode, tá bom, né? Se ele puder evitar o pagode, evite. Aqui em casa não toca, mas tem uma frase do Olavo que ela é tão bonita que eu falei, vou parar para ler aqui para eles. Ele falou em janeiro de 2014: minha esperança é que os meus alunos, com o tempo, consolidem um genuíno estilo brasileiro de alta cultura, inseparavelmente popular e erudito, engraçado até o ponto de matar de rir,
com clarões de lucidez escandalosa que parecem loucura à primeira vista. Sem folclorismos viados. Profundamente cristão sob uma aparência enganosamente obscena. Aristóteles no programa do Alborguete. Cogito ergo sum. Isso há de acontecer se Deus quiser. Porra! Isso é Olavo, gente. Isso é Olavo. E isso é o que ninguém conhece, quase ninguém conhece. Né? Eu estava assistindo hoje aos Pingos nos Is, né, vendo ele falar. E, claro, ele se mandou super bem na entrevista, mas a gente estava comentando, aí o Bruno falou assim, caramba, seria muito bom se as pessoas se dessem a oportunidade de ler Olavo, mas assim, ler de verdade, e não ficar preso ali com o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é um excelente livro, óbvio, mas ir mais fundo, um livro que eu sempre recomendo do Olavo, que para mim é a obra-prima dele, é O Jardim das Aflições. Esse livro, gente, não tem igual, assim, é de você arrepiar lendo esse livro. Então, assim, é preciso fazer uma distinção, né, entre o Olavo porra louca de Twitter e o Olavo escritor, o Olavo filósofo, que é um puta filósofo. Então, antes das pessoas chegarem, não, porque o Olavo... Tá, mas o que é que você leu dele? Não li nada, eu vi uns posts dele no Twitter e falei, então fica quieto, você não sabe nem quem é o cara, você não sabe nem o que o cara fala. E é muito engraçado porque você trouxe essa coisa que ele falou do Obama, e é muito curioso, né? Porque não é só isso, mas tem uma série de coisas ali que ele já falou incontáveis vezes e que acontecem, que se realizam. E ele fala isso há muito tempo, né? Ele vem há 30 anos. Ele fala que é 30 anos, mas já tem 15 anos que ele fala que é 30. Então, assim, há muito tempo batendo nessa tecla, há muito tempo tentando despertar as pessoas para alguns perigos iminentes que existem ali e que às vezes a gente fica subestimando. A gente subestima, né? A gente subestima. E esse é o problema. Então, assim, queria que as pessoas se dessem mais a oportunidade de conhecer o verdadeiro Olavo e deixar um pouco de lado esse preconceito que existe por causa dos tweets, por causa dos posts do Facebook, que são terríveis mesmo. Eu tenho que concordar que eu olho o Olavo no Facebook e falo, meu Deus do céu, alguém desliga a internet do Olavo, por favor. Alguém corta a GVT do Olavo, alguém faz isso. Mas o Olavo, filósofo, escritor, é excelente, Ana. E ele tem feito, aí já que estamos falando de jovens, né? O COF, que é o curso online de filosofia, é um doutorado aquilo ali. É um doutorado. É melhor do que um doutorado, né? O tanto de conteúdo que tem ali e quantos jovens que têm se interessado por isso, quantos jovens que têm que estão indo atrás dessa formação com ele e que, enfim, o que eu falo aqui é que isso também é importante, né? Então, se tiverem oportunidade, façam o curso do Olavo, leiam o Olavo, vão atrás de conhecimento para poder se preparar para esse debate. Fala, Ana. Vou contar um caso que aconteceu ano passado. Um amigo falou, eu não acredito que o Olavo tenha um texto que preste. Eu falei, você já leu o mínimo? Não, e nem vou ler. Aí eu fui e mandei um texto para ele. Falei, nossa, olha esse texto que eu achei de um amigo meu de 2001, que era um texto que falava exatamente do Obama, do que o Obama poderia ser dentro do Partido Democrata e dos danos que ele um dia traria para a América se ele fosse eleito. E aí o meu amigo, que não é esquerdista, é mais assim liberal, leu o texto e falou assim, nossa, isso aqui, esse seu amigo tem razão, porque tem umas coisas aqui que eu já reparei, que isso. Eu falei assim, pois é, esse texto do Olavo. Aí falou, Eu falei assim, Eu falei, olha, por que você não dá uma chance para o Olavo fora do Facebook? Para o Olavo fora do Twitter? Dá uma chance para o Olavo do COF. Ele jamais, vou pagar 1 centavo nesse COF, não tem a menor chance. Aí, Mari, de Natal, eu dei um COF para ele. Que legal. Falei, olha só, eu vou te dar o COF, 1 ano de COF. Se você quiser não abrir, não abra. Ou então abre, lê para me xingar, para falar que isso aqui é uma palhaçada. Resumo da ópera, ele... Virou olavista.
Tá quase. Ele não virou olavista, mas o Kofi tirou da cabeça dele o Olavo do Facebook que ele tinha. Ele falou, realmente, esse aqui não é o Olavo que a gente vê no Twitter, que a gente vê no Facebook mandando todo mundo pi. Falei, esse é o Olavo e agora ele disse que ele vai ler o Jardim das Aflições. Que se a gente pensar, é um livro que Jordan Peterson aplaudiria de pé, levantaria para aplaudir de pé. Então, isso que a gente está falando do Olavo na verdade, uma coisa que a gente tem que se policiar também quando alguém fala mal de A, B ou C e que a gente fica falando, faça o seu dever de casa, investigue aquela pessoa, será que ela falou aquilo mesmo? Até com alguns inimigos. Obviamente que você não vai, você sabe que da boca de um Ciro Gomes não vai sair nada, da boca de um Lula não vai sair nada. Mas se alguém que você, porventura, tenha alguma admiração, algum escritor, algum político, alguma figura pública, algum agente público, não, a cultura do cancelamento cancelou fulano. Não cancela o fulano de imediato. Procura saber por que o fulano foi cancelado. Será que não tem alguma verdade ali para o fulano ter sido cancelado? Isso é uma coisa que a gente sempre bate aqui, eu, a Mari e a Renata. Não acreditem nem na gente. Nem na gente. Casa. Pegue informação e faça o seu dever de casa. E isso, para os jovens que estão entrando nesse projeto com a gente, é um ponto muito importante, porque quanto mais você pesquisa, tem uma frase aqui que o meu marido fala que eu gosto muito. Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Ou seja, é uma busca constante. E através do conhecimento, podem te cancelar 1047 vezes. Não vai te afetar, porque você sabe que o conhecimento é o seu pilar mais sólido. Quando o seu pilar da sua casa é o conhecimento, pode vir a tempestade que for, não vai sacudir. Exatamente, não vai. E assim, no dia que vocês forem me cancelar, gente, cancelem, mas olhem meus destaques, pelo amor de Deus. Eu não tenho livro ainda, por enquanto, né? Que eu já dei um spoiler. Eu sou muito fofoqueira, eu não consigo guardar segredo, não. Eu falo tudo mesmo. E eu já falei que eu vou escrever um livro, um projeto já está sendo construído. Então, quando eu tiver um livro, quando eu for autora de um livro, então leiam meus livros também quando vocês me cancelarem, vejam meus destaques, me conheçam antes de cancelarem. Me cancelarem a Ana, a Renata e todo mundo. Mas é exatamente isso, Ana, que você falou. Eu acho que é muito importante a gente ir atrás disso, né? A gente sempre vê pessoas ali que acabam se deixando levar por esse cancelamento e não se dão nenhum trabalho de saber quem são aquelas pessoas. Às vezes até mesmo expondo pais de família, gente que está ali vivendo sua vida, mas porque falou uma coisinha que foi contra essa maioria patrulhadora, né, que existe, acaba sendo cancelado. E essas pessoas podem ter a vida delas destruída, gente. É muito sério. Assim, a gente fala, a gente brinca, faz piada, mas isso também pode ser muito prejudicial para as pessoas, né? Então, você vê, tem gente aí, um exemplo, nada a ver, mas faz sentido. Nada a ver que faz sentido é ótimo. Daquela ativista da causa animal, a Luísa Mel, ela vive dando exposed nas pessoas aí. E gente que se ferra depois, perde emprego, perde várias coisas na vida por causa de uma fração que pegaram ali 1 segundo da sua vida e transformaram aquilo ali na sua realidade, entendeu? Então, esse é o ponto que é importante nessa discussão, quando se fala de cancelamento, não se deixem levar por essas pessoas. Essas pessoas só querem uma multidão curvada, de joelho para elas, fazendo aquilo que elas acham que é interessante, aquilo que elas acreditam ser o melhor. Essas pessoas não respeitam a individualidade de ninguém, não respeitam que você tem as suas opiniões, ou você compactua com o que essas pessoas acreditam, ou você é um monstro, ou você não presta, ou você tem que ser cancelado, você tem que ser destruído. E é o que eu falei para você na outra live que a gente fez. Antigamente,
se jogava essas pessoas nas fogueiras pelas opiniões que elas tinham. Hoje, como a coisa se modernizou, não jogam mais na fogueira, porque aí também já é demais, né? Mas cancelam. E aí esse cancelamento pode parecer uma coisa inofensiva, mas resulta em pessoas perdendo emprego, gente sendo perseguida, né, por causa de opinião política. Eu sei porque eu já fui, você já foi. Acho que boa parte das pessoas que estão aqui na linha de frente também já foi. Então, isso aqui é um perigo, gente. É um perigo. Então, a gente volta aqui a falar o que a gente sempre fala. Não se curvem, não se calem, não se rendam a esse pessoal que só quer patrulhar a sua vida e decidir até mesmo o que você tem que pensar. Não só falar, mas pensar também. Eu acho que o importante também para o pessoal tomar uma noção assim da dimensão desse projeto meu e da Mari, né, desses jovens que têm a possibilidade de mudar aí o passado, né? O livro mostra, o passado mostra que esses jovens têm a capacidade de mudar rumos políticos de grandes nações, né, como os Estados Unidos. Tem um outro livro, eu tirei daqui, mas ele fala sobre o Reagan Revolution, a revolução que veio, né, com a mente aberta para a reforma tributária, para mercado aberto, mercado livre, um Estado mínimo, o respeito às tradições, o patriotismo. Isso tudo veio de uma geração, filhos, e é exatamente, esse livro mostra, filhos das pessoas, dos adultos que, de uma certa forma, também se sentem calados, né, Mari? Porque dentro desse movimento todo que a gente viu aí com os jovens, o que teve de mensagem para mim, eu tenho 40, eu tenho 42, eu quero fazer parte, eu também estou me sentindo quieto, eu também estou me sentindo amordaçado. Então, nesse movimento todo que a gente vai fazer, é importante a gente falar para vocês que a plataforma que a gente vai colocar, o Telegram que a gente vai colocar, vai ser de uma forma onde vocês vão ter um support system, vai ter um sistema de apoio ali para você, que você sabe que o que você está falando não é bobagem, você vai poder ter a certeza do que você quer falar. Olha, alguém pode dar uma olhada no que eu quero postar? Eu estou a fim de postar isso. E você vai ter um feedback. Não, isso está legal. Não, isso está demais. Isso está de menos. E tem também duas psicólogas que querem trabalhar com a gente para dar um apoio também para pais, para jovens que estejam em algum momento de conflito nesse sentido, de filhos que estão sendo cancelados de uma maneira muito ruim, que está afetando emocionalmente. A gente vai ter duas psicólogas com a gente também, para quem quiser ter acesso a essas profissionais. Então, a gente está muito animada com o projeto, porque a gente quer que vocês entendam, primeiro, vocês não são aberrações, vocês são sementes de um movimento muito bacana, que não é ideológico. É uma forma de viver, é uma forma do que mais deu certo no mundo, né? Das coisas que vêm funcionando na história. E tem uma segunda coisa que eu queria falar, que eu fiquei muito impressionada, Mari, que a gente vê assim, as pessoas falando o conservadorismo é uma coisa muito do Sudeste, do Sul. Olha, enquanto você estava falando, Mari, o que eu vi aqui de mensagem falando, conservadores no Ceará, conservadores em Recife, conservadores em Fortaleza, conservadores em Salvador. Muito doido isso, Ana, porque se você parar para pensar, fazendo uma retrospectiva da história do nosso país, e você olhar para a história do povo nordestino, da qual eu me orgulho imensamente de fazer parte, porque eu sou pernambucana, você vai ver que não tem nada que se encaixe mais do que o pensamento conservador a essas pessoas. É impressionante. Muito embora, politicamente, haja uma dissonância ali, porque, enfim, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, né? Mas, afinal, o Nordeste acaba sendo sempre quem elege os governos de esquerda majoritariamente. Mas a essência do pensamento tem muito mais afinidade do que qualquer outro, do que com o Sudeste, do que com o Sul, do que com qualquer outro lugar do país.
O Nordeste, o nordestino, a sua história é conservadora. E a gente vê também que as comunidades no Rio, eu tive muito contato com pessoas dessas comunidades mais carentes, porque as pessoas trabalhavam ali quando eu jogava vôlei, eu pegava todas essas pessoas para vir ajudar a gente, trabalhar, levava para viajar com a gente também. Descobrimos 2 incríveis jogadores de vôlei de uma comunidade. E se você vai lá na comunidade, se você vê essas vizinhanças mais com menos poder econômico, você não vê, por exemplo, muito uma mulher que nessas comunidades que ficou grávida sem querer do 5º filho. A última coisa que ela fala é em abortar. Ela fala, o 5º vem aí, churrasco no sábado. Onde come 4, come 6. Oi? Onde come 4, come 6, né? Então a gente dá um jeito, a gente se ajuda, chama a tia, chama a avó, chama, né? E aí você vê que a própria estrutura familiar é o templo mais sagrado, né, do conservadorismo. A hierarquia, o respeito aos mais velhos, o respeito às tradições, o respeito às experiências passadas pelos mais velhos. Então, aqui em casa, por exemplo, eu brigo com os 2 aqui. Ai de vocês, se vocês entrarem na casa de alguém e chamar o pai ou a mãe do amiguinho pelo primeiro nome. Não quero isso. Eu sei que é uma bobagem, mas eu falo, você vai chegar lá e vai falar Good morning, Mr. Smith. Não é bobagem não, Ana. É respeito mesmo, né, que a gente precisa ter. Eu também tive isso em casa, também fui ensinada a respeitar sempre os mais velhos, independentemente de quem seja. Não precisa ser parente, não. É mais velho que você, respeite. Trate como senhor, como senhora. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja educado. Isso é um pilar ali da nossa educação, que é o que a gente tem que passar para os outros, né? E tem uma coisa que eu notei também, Mari, eu ia comentar com você no WhatsApp e acabei esquecendo das centenas e centenas e centenas de mensagens que eu recebi dos jovens, uma coisa em comum entre elas, quer dizer, algumas em comum, né? Algumas falando, eu sempre me senti uma aberração, que bom. O ponto em comum principal é estar se sentindo dentro de uma espiral do silêncio. Mas uma outra coisa me chamou muita atenção, Mari, o carinho na escrita, a educação, a mensagem bem feita, a mensagem bem escrita. Isso enche os olhos, porque beleza importa, até quando é uma beleza escrita que toca, né? Jardim das Aflições, Jordan Peterson. Você lê coisas do Jordan Peterson, você lê uma parábola dos 10 talentos, aquilo ali é uma beleza. Então, eu quero muito dar os parabéns para esses jovens pelo carinho das mensagens, não só o carinho de Ana, Mari, vocês isso, o carinho, o cuidado na escrita, na formatação da mensagem. Isso mostra que tem um amor muito grande pela leitura, pela curiosidade histórica. Então, continuem nessa busca, porque isso faz a diferença. Quando você fala com alguém, você pode até não virar a cabeça da pessoa imediatamente, mas uma semente você joga ali dentro. Ana, isso que você falou é muito legal, porque eu lembro quando eu conheci a Isabela, que é a nossa pupila, e eu vi um texto da Isabela, eu fiquei impressionada com a qualidade do que ela tinha escrito. Não era simplesmente escrever, jogar palavras ali, juntar tudo e formar um texto. Era o cuidado, exatamente o que você falou, com as palavras, a escolha das palavras, a vírgula colocada no lugar certo. E eu pensei, caramba, com 14 anos eu estava comendo barro. Você não sabia escrever nem lá com cré direito. E a menina tá aí dando uma aula. Então eu fiquei assim, caramba, que incrível.
Eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, caramba, que legal. E eu percebi isso também que você percebeu, né? Que já existe ali um certo cuidado a coisas que podem parecer muito significantes para algumas pessoas, mas, gente, isso é muito importante. Esse apreço pelas coisas mais simples da vida, né? Que é você escrever corretamente, é você separar o oposto do vocativo, pelo amor de Deus. Isso faz a diferença. Isso já mostra a que você veio. Isso é muito legal, Ana. E a beleza, ela como um todo é muito importante, mas a beleza literária, ela é encantadora. Ela é encantadora, encantadora. Então, você ter esse cuidado não tem preço. É muito bacana. Fico feliz de ver que esses jovens estão tão dedicados a isso, né? E sei que eu tenho uma certa culpa com o clube de leitura lá, incentivando esse pessoal todo a ler. A conhecer autores que eles jamais conheceriam na escola, por exemplo, né? Então, eu só peço a Deus que continue me capacitando e me usando como ferramenta para que esse clube perdure aí a vida inteira e eu possa alcançar muito mais gente com ele. E aí, pessoal, aconselho muito, recomendo muito, muito, muito que vocês sigam o Raul Martins aqui no Instagram. Pelo amor de Deus. É o norte no português e ele ensina de uma maneira fantástica, cheia de memes e com um humor maravilhoso e que você se encanta por ele. Então, eu sou filha de uma professora de português e inglês, a minha mãe está até aqui online, já passou várias vezes com o coraçãozinho aqui. E a minha mãe fazia muita questão da gente escrever bem, da gente falar de uma maneira correta com os nossos avós, com as nossas tias. E isso a gente traz essa tradição. Quando a gente traz isso, isso acaba sendo representado em vários ângulos da sua vida, né? Na sua escrita, na sua casa. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, uma particularidade minha, que eu sei que a Renata também tem. Mas quando eu vou escrever os meus artigos para a Oeste ou para qualquer outro projeto, eu não consigo escrever se tem prato sujo na pia ou se o chão está sujo. Olha, isso aí eu tenho que aprender com vocês, porque eu consigo tranquilamente. Eu não consigo. Eu tenho que limpar a casa primeiro para conseguir sentar em paz. Não pode ter um pozinho na minha mesa. O chão, eu tenho que olhar para o chão, não pode ter um pelo de cachorro e não pode ter nenhum copo na pia. Quando eu sei que isso aconteceu, aí o pensamento flui. Não, eu não só consigo, que eu ainda sou desaforada e digo, Bruno, vai lavar a louça que eu preciso escrever. A Renata concordou, a casa tem que estar limpa. Não sai. Parece que o meu cérebro tranca e fala, olha, a casa não tá legal. Então, assim, eu não entro no quarto das crianças, mas o Gabriel, ele é muito organizado. Mas eu falo, não pode ter um copo na pia, não pode ter, o chão tem que estar limpo, aí eu arrumo, gasto uma hora arrumando. E aí eu acho que eu acabei, depois que eu li o 12 Regras do Jordan Peterson, eu entendi, porque eu não consigo organizar os meus pensamentos se a minha casa não está organizada. Então, esses dias algumas pessoas me perguntaram, foi uma caixinha que eu abri há muito tempo, Ana, como você organiza o seu tempo? E eu trouxe isso, falei, olha, tenta organizar a sua casa ou deixar a sua casa de uma maneira que fique fácil de você organizar para que a próxima tarefa ela seja reproduzida num ambiente que está bonito. E eu acho que isso faz diferença, gente. Para mim, pelo menos para a Renata. Não, faz sim, faz sim. Eu fiz uma piada aqui, claro, porque senão não seria eu. Mas eu também arrumo minha casa, pelo amor de Deus, gente. Eu também sou. Renata me catequizou nessa bexiga desse rebalvete. E eu tenho rebalvete na casa inteira. Então, assim, eu limpo tudo, deixo tudo bonitinho, organizado. E aí sento para trabalhar, que o negócio chega, vai, né? Parece que tudo está no lugar. Parece não, está tudo no lugar e as coisas automaticamente se organizam na cabeça também. Mas é isso, Ana. Eu acho que é aquele paradoxo do jovem que não arruma a cama, mas quer mudar o mundo, né?
E o Jordan Peterson fala sobre isso. O Jordan Peterson fala sobre tudo na vida, né? É, Então, eu acho que isso também é importante. E essa coisa da beleza, Ana, não é... A gente tem essa visão meio reducionista do que é belo, né? O belo não é só uma moça bonita, não é só um quadro artístico bem pintado. A beleza, ela tá num texto bem escrito, ela tá numa casa arrumada, ela tá na mesa que você põe para os seus amigos, como a Renata pôs para os amigos dela no final de semana, que infelizmente você não foi, mas eu fui, eu estava lá. Então, assim, a beleza tá nisso. Beleza é carinho por você, carinho por quem você ama. a beleza tá, Mari, nisso de você encontrar alguém mais velho e falar: oi, oi, senhor Garcia. Oi, senhor Garcia. Como vai? É falar senhora, falar senhora. Não tem nada de antiquado nisso. Isso é a beleza das tradições, do que deu certo, da educação. E toda vez que você coloca esse tipo de ação no universo, eu acho que existe uma conspiração de fatos e de acontecimentos que te une com outras pessoas que têm essa mesma premissa de colocar a educação em tudo, de colocar a beleza em tudo, a beleza em você. E a beleza que eu falo em você não é se você é alto, baixo, gordo, magro, é em você cuidar do seu intelecto, em você cuidar do seu coração e, principalmente, cuidar de quem está perto de você. Escolher as pessoas. E meu pai falava muito isso para mim. Ele falava: minha filha, sempre escolha as pessoas que vai tirar o melhor de você. Sempre escolha essas pessoas. Então, se cerque dessas pessoas. E essa coisa do cancelamento, eu repito, isso aí é um livramento. Me cancelem mesmo, porque aí eu sei exatamente quem é que eu não quero perto de mim. Isso. E se cerque de pessoas, poucas pessoas, mas pessoas que na hora da guerra vai matar ou vai morrer por você. É isso, Ana. É exatamente isso. E que a gente consiga não só tornar as coisas mais bonitas, como reconhecer a beleza nas coisas que os outros fazem pela gente também, né? Um gesto de carinho, um cuidado, tudo isso é muito importante. E, Ana, eu acho que a gente já extrapolou o tempo aqui, né? Se a gente se deixar, a gente fica até amanhã. Porque a gente ainda outro assunto. Mari, obrigada. Eu quero deixar meu amor, meu agradecimento pela parceria, pela amizade, que hoje é amor de alma já é um amor muito... já transcendeu a amizade. É o idem velho, idem nole mesmo, na veia, que meu pai escrevia lá em cima no quadrinho, que eu olhava quando eu tinha os meus 14, 13 anos e falava: mas o que é aquilo? Tá lá todo dia e eu não entendo o que é. Hoje vocês são a personificação, você, a Renata, o Bruno, do que o meu pai escrevia ali e que eu assisti, que eu vi, li a minha vida toda. Então, quero agradecer muito, Mari, o apoio ao meu curso, a tudo, as tretas, porque aqui, gente, é assim, no nosso grupo, eu, a Mari e a Renata, é hilário quando a Mari escreve assim: ai, meu Deus, entrei em outra treta. Todo dia eu chego lá, gente, entrei numa treta, socorro! Ana, eu que agradeço, Ana, o carinho, a amizade, enfim, todo esse amor que eu sinto de verdade e é recíproco em proporções infinitas. E falo em nome do Bruno também, porque eu sei que ele sente a mesma coisa. Agradeço a Deus todos os dias por ter encontrado vocês, por serem grandes apoiadoras dos meus projetos, das minhas ideias. E eu também sou grande apoiadora de vocês. Então, quando a gente fala, faça o curso da Renata, eu faço o curso da Ana, não é simplesmente, eu vou divulgar aqui, porque... Não, é porque a gente conhece, a gente sabe do empenho, a gente sabe do esforço, a gente sabe da dedicação, a gente sabe que o Rodrigo, coitado, tá sem dormir até hoje, tentando colocar esse curso de pé. E, cara, que incrível ter vocês na minha vida. E tudo que eu desejo para as pessoas é que encontrem amizades como eu encontrei em vocês. Minha amiga, um beijo, rei!
Um beijo, a gente se ama também. Que pena que não dá para fazer live com 3 ainda. Mas na plataforma da Renata vai ter jeito de fazer live com 3. E aos milhares de jovens que estiveram aqui com a gente até agora, deixa passar essa semana de lançamento do meu curso, mas já está tudo desenhado, a logo, o vídeo que a Mari fez, vocês vão, ó, tá muito legal. Então, semana que vem a gente já começa a colocar no ar aí algumas coisas sobre esse projeto com vocês. Jovens maravilhosos, vocês não estão sozinhos, vocês são muitos, muitos, e eu não estou falando de centenas, não, estou falando de milhares, e vocês podem contar comigo, com a Mari, com a Renata, que a gente vai estar junto, auxiliando no que for preciso. Um beijo, isso, obrigada. gente. Obrigada, minha amiga. Um beijo. Obrigada. Beijo, gente.